Legend of Zelda Tears of the Kingdom, simplesmente o jogo mais esperado de 2023 finalmente lançou. E eu aqui fazendo um review dele atrasado como sempre. E provavelmente você pensou, pra que eu vou comprar? Dá pra emular esse jogo? Então, não é tão simples assim. O jogo, ele tá muito pesado, Switch mal roda ele. Não se engane, a emulação do Tears of the Kingdom tá ótima. Mas pra você conseguir rodar esse jogo, você vai precisar de um negócio bem bom. Então se você tem um PC bem bom pra cima, vai na fé que talvez você consiga. Já se você tem um PCzinho bom, um PCzinho humilde, ou um PCzinho ruim, nem tenta. Eu fico tranquilo de dizer que o Tears of the Kingdom, ele é sim um dos melhores jogos dessa geração. O jogo ele é parecido com Breath of the Wild, só que ele tem algumas mudanças, então não é uma DLC, como muita gente fala. O jogo ele tem o triplo de conteúdo do Breath of the Wild. Então se você passou muito tempo no Breath of the Wild, você vai passar o triplo de tempo nesse. Isso já vale o dinheiro. O gráfico dá uma bela de uma melhorada. E ele não tem mais aquele shader pastel do Breath of the Wild. Outra coisa é que o mapa tá incrível. E a gente não tem nem duas, umas 3 áreas. A gente tem Hyrule, que é um pouco parecida com a do Breath of the Wild, mas teve algumas mudanças por conta da malícia. A gente também tem a região do céu, que é basicamente o Aether, são várias ilhazinhas. Tá, mas como é que eu subo até lá? Aí que tá, você consegue fazer uma ferrando nave espacial. Bom, a gente também tem uma área subterrânea, agora eles realmente copiaram o Hard Elden Ring. Eu sei que muita gente odiou o Breath of the Wild por conta dele ter muita exploração. Então, essas pessoas vão odiar ainda mais o Tears of the Kingdom. Zelda, TikTok. Estamos aqui, né, nessa bosta. Principalmente sidequests, armas e, melhor ainda, possibilidades de locomoção e fabricação de itens. Isso vem do jogo pra muita gente, de acordo com vocês no Discord, pelo menos. Além do mais, no jogo você tem milhares de maneiras de resolver os puzzles. Você pode subir uma montanha, você pode juntar 2 toras de madeira e fazer uma escada, você pode construir um balão, ou você pode acoplar um foguete no escudo do Link e sair voando. Várias mecânicas que o Breath of the Wild tinha voltaram, como Paraglider, Stamina e as Shrines. Quem viu meu review tá ligado na relação que eu tenho com as Shrines. E principalmente o Shake Slate foi substituído pelo braço do Link e atualizado. Lembra do imã? Então, agora a gente pode pegar tudo, não só coisas de metal, e ainda grudar elas. Também podemos atravessar o teto, fugir coisas para criar armas e flechas e fazer as coisas voltarem no tempo. E finalmente eles melhoraram as Shrines, aleluia, Nintendo! Além de umas bonitas, elas são muito mais divertidas, com até ideias de itens e veículos que a gente pode craftar. Mas claro que elas também são mais difíceis. O jogo em geral é bem mais difícil. E um detalhe legal da exploração que eu queria citar são as torres. E no Breath of the Wild a gente só ia lá e dane-se. Agora nós precisamos fazer um puzzle pra entrar nelas. Algo que também vai deixar muita gente brava, porque muitos criticaram a imensidão de puzzles do Breath of the Wild. Eu pessoalmente não liguei muito. E sim, os templos voltaram. Comemoro mesmo. E eu acho que a melhor mecânica desse jogo disparado é os dispositivos Zonai. O Zonai era um povo que manjava da tecnologia, e com o braço do Link podemos usar esses dispositivos que não são nada, é só uma roda, um foguete, um trampolim, um estabilizador, um lança-chamas, um balão, uma panela portátil, o básico para se viver. É incrível como esse jogo é viciante. Eles repetiram tudo que deu certo no anterior, adicionaram coisa boa, consertaram o que tinha dado errado. Só que, bem, ainda não dá pra fazer carinho no cachorro. Ele com certeza te influencia a ser um psicopata, já que todo inimigo dropa item, e todo item é útil, principalmente em relação às flechas. Com os olhos de Ki dá pra fazer uma flecha teleguiada, uma ferrando flecha teleguiada. Como eu disse, eu não vou falar da história do jogo nesse vídeo, isso eu vou deixar pra um vídeo separado, mas ela tá muito boa. Tanto que um detalhe interessante, dependendo da roupa que você está usando ou no que você tá fazendo, os NPCs vão falar com você de um jeito diferente, porque aqui pra eles o Link não é mais um cara aleatório que tava bravinho com um Ganon e queria matar ele. Não, aqui eles enxergam o Link como um herói. Infelizmente eu não consegui jogar muito do jogo, porque como eu disse, o meu PC não roda. Eu só consegui jogar porque um amigo meu deixou eu jogar um pouco no Switch dele. Então muito obrigado, Morchu da favela, que foi como ele quis se identificar. E é por isso que a nota final dele é 10 de 10 e sim, vale muito a pena comprar esse jogo. E se você odiou Breath of the Wild, parabéns, você vai odiar Tears of the Kingdom profundamente. E se você jogou Tears of the Kingdom tanto legalmente quanto pelo Jack Sparrow, comente sua opinião sobre o jogo, mas sem spoiler, por favor, senão vou ter que apagar seu comentário. Se você gostou dessa análise, se inscreva no canal para acompanhar mais análises, gameplays engraçadas e documentários. Então vou ficando por aqui e lembrem-se de comer pão.